Bom dia, pessoal. Meu nome é Cristiane Aníbal de Laete. Hoje eu estou aqui para apresentar o Seminário Final de Gestão em Enfermagem 2. O grupo é composto por mim e pela Lohane Cristina Borba Góes. Vamos lá? Então, para a gente compreender um pouquinho, né, do porquê a gente formulou esse trabalho, a gente trouxe aqui um pequeno referencial teórico, aonde Farias traz para a gente a informação de que o SARS-CoV-2, o causador do coronavírus, ou Covid-19 como a gente conhece, se tornou um grande problema mundial. E por que isso? Foi um vírus que se disseminou muito rápido, né, subitamente. Esse vírus ocasionou milhões de mortes no mundo todo e se tornou um grave problema de saúde. O que acontece? Ele se disseminou muito rápido, contaminou muita gente muito rápido e os ambientes hospitalares eles não estavam preparados para lidar com essa doença. É tanto que até hoje não há tratamento e nem mesmo vacina que possa contê-la. Diante disso, os ambientes hospitalares, os hospitais, as unidades de saúde, elas ficaram superlotadas e sobrecarregadas com a carga de serviço. Isso aconteceu nos 3 níveis de atenção, tanto primário, como secundário, como terciário. Então, né, diante disso, dessa superlotação e dessa dificuldade para conseguir atender os casos de Covid, a gente tem aqui um caso problema, onde a gente hipoteticamente tem um hospital lá em Brumadinho, no município de Brumadinho. Esse hospital é um hospital referência por ser o único hospital grande de lá, e ele foi identificado como um hospital para realizar um plano de contingência para atender esses casos de Covid-19. Para a gente fazer esse plano de contingência, a gente precisa levantar alguns dados e traçar algumas metas. Primeiramente, a gente vai fazer aqui o cálculo da necessidade de leitos que a gente precisaria nesse município. A cidade ela tem então 100 mil habitantes. Desses 100 mil, a gente já tem 2 mil casos confirmados de Covid-19, 3 mil casos que estão sendo investigados e já tivemos 51 óbitos. Desses 2 mil casos que foram confirmados, 400 seriam para leitos hospitalares e 20 desses 400 precisariam de leitos em unidades de terapia intensiva. Aqui, gente, vale ressaltar que a gente refez, né, a conta, a gente recebeu esses dados no caso problema, a gente refez a conta e o valor ele ficou aproximado de 420. Não deu esse valor esse valor exato, né, mas o valor arredondado chega perto. Por isso que foi arredondado. Então, continuando, a gente apresenta aqui, de acordo com a epidemiologia, os cálculos de porcentagem e os resultados que a gente chegou. Então, a gente concluiu que, desses 100 mil habitantes, 99 mil são susceptíveis a pegar o coronavírus. Desses 99 mil que são susceptíveis, 49.500, ou seja, 50%, eles terão sintomas leves ou serão assintomáticos, não apresentarão sintoma nenhum. Desses 99 mil, 29.700, eles serão casos mais graves. E ainda, desses 99 mil, a gente vai ter 19.800 que precisarão de leitos em internação hospitalar, de internação em leito hospitalar, né? E aí o que acontece? Desses 20% que precisarão de internação em leito hospitalar, 990 eles vão precisar de leitos em unidades de terapia intensiva. E ainda, né, fazendo os cálculos, desses pacientes que vão para terapia intensiva, cerca de 40 a 50% vão a óbito. 40% daria um total aí de 396 e 50% daria aproximadamente 495 pacientes. Então, após fazer toda essa contagem de porcentagem, a gente levantou quantos leitos a gente precisaria no município para atender a demanda da população. Lembrando que a gente utilizou o tempo todo o percentual total de população desse município, que é 100 mil. A gente chegou no resultado de que a gente precisaria de leitos em clínica médica 19.800. Para UTI, a gente precisaria de 990 leitos. E a gente ainda conta com um percentual de óbitos de 40 a 50%, como eu já disse anteriormente. Vale ressaltar aqui que a gente já tem 2 mil pacientes que estão acometidos pelo Covid-19. E desses 2.400 precisarão de leitos hospitalares e 20 desses 400 precisarão de leitos de unidade de terapia intensiva. Então, agora que a gente já levantou, né, qual o quantitativo de leitos que a gente precisaria para atender a demanda do município, a gente precisa traçar um planejamento estratégico situacional para que a gente consiga atender essa demanda. E o que é o PES, o Planejamento Estratégico Situacional? Ele é uma ferramenta da qual a gente lança mão para traçar um plano de ação, um plano de atividades, né,
onde a gente considera o momento atual. A gente está vivendo uma pandemia, então a gente vai considerar isso. Para isso, a gente vai lançar a mão de informações, de documentos, de checklists, de fluxos que são divulgados pelo Ministério da Saúde, para que a gente consiga traçar um plano flexível que consiga se moldar à situação atual que está acontecendo, para que a gente consiga mudar ou alterar alguma coisa no meio do caminho se for preciso e assim atender a demanda de forma integral e da forma correta. O PES, ele é composto por 4 momentos. No primeiro momento, o momento explicativo, é onde a gente faz esse levantamento, né, da situação e onde a gente traça as metas. No momento explicativo, a gente vai, por exemplo, dividir por grau de complexidade, a forma que a gente vai atender é um diagnóstico mesmo da situação total. Após o momento explicativo, a gente vai para o momento normativo. No momento normativo, né, a gente vai imaginar que tudo está favorável para os planos que a gente traçou no explicativo dar certo. É um mundo ideal, onde tudo que a gente planejou vai dar certo. Qual seria o resultado disso? A gente está pensando ainda, não é que a gente está executando, a gente está imaginando que o plano que a gente traçou deu certo. Só que aí a gente vai para o estratégico. No plano estratégico, a gente vai pensar o que poderia dar errado no nosso plano. A gente vai levantar possíveis problemas, né, que poderiam surgir no meio do caminho. E aí a gente vai para o tático operacional. A gente já traçou o plano e as metas, a gente já imaginou que tudo vai dar certo, o que vai ser favorável para aquilo dar certo, a gente já imaginou o que poderia dar errado, o que poderia surgir, que poderia atrapalhar o que foi planejado. E a gente vai para o tático operacional, a gente vai implementar o que a gente pensou, o que a gente traçou como meta. Lembrando, né, que não é um plano sólido, é um plano flexível, a gente pode mudar, melhorar se for necessário, corrigir algum erro que possa ter acontecido no meio do caminho e que não se adequou às metas que a gente traçou anteriormente. Então agora eu vou apresentar para vocês o nosso planejamento estratégico situacional que a gente traçou para conseguir atender e resolver esse caso problema que a gente tem no hospital no município de Brumadinho. No primeiro momento, que é o momento explicativo, a gente levantou aqui qual que é o problema, que é atender esses pacientes, né, que vêm de Brumadinho para o hospital, que foi identificado no plano de contingência. Então, para isso, o que a gente precisaria? Verificar se a gente tem profissional adequado, verificar se a gente tem EPI adequado para todos os profissionais, quantos leitos a gente tem disponível para atender pacientes com Covid-19, remanejar leitos se for preciso para atender a demanda de Brumadinho, né, em frente à pandemia, verificar se esses profissionais estão treinados, se eles estão aptos e preparados para enfrentar a pandemia, verificar quais são as orientações, quais são os encaminhamentos feitos no hospital, e ainda se todos os equipamentos de UTI estão corretos, se a gente tem os equipamentos necessários. Então, agora que a gente já passou pelo momento explicativo, onde a gente levantou o problema e as metas que a gente precisaria alcançar para conseguir atender a demanda, a gente vai para o momento normativo, onde a gente vai identificar o que a gente precisa fazer, né, para que os nossos planos eles sejam favoráveis. Então, a gente precisaria, por exemplo, fazer um cálculo da demanda de profissionais para contratar, fazer uma escala de profissional de enfermagem que consiga atender essa demanda, elaborar checklists de EPIs com a quantidade adequada para cada profissional, para a gente garantir a segurança desse profissional e assim garantir que tem o atendimento para os pacientes também. A gente teria que fazer treinamentos, educação continuada para esses profissionais serem capacitados para atender em meio a uma pandemia, avaliar qual a demanda e elaborar documentos para remanejar os leitos, se necessário, fazer fluxos de atendimento para otimizar, diminuir o risco e facilitar o atendimento do dia a dia dos profissionais e ainda sempre realizar a contagem de materiais necessários para a gente não passar aperto em cima da hora. Então, a gente já passou pelo momento explicativo, pelo momento normativo e a gente vai agora para o momento estratégico, onde a gente vai pensar o que poderia dar errado no nosso plano e traçar metas, né, para a gente conseguir impedir que algo dê errado, para a gente conseguir evitar ou minimizar os erros. E o que seria então esse momento estratégico? A gente pensou aqui que seria necessário, por exemplo, fazer a contagem dos profissionais de enfermagem para conseguir atender a demanda da população.
E nisso a gente tem que pensar que além dos casos de Covid, a gente tem aqueles casos do dia a dia e a gente tem que pensar que eles também precisam de um atendimento de qualidade, mesmo que a gente esteja enfrentando uma pandemia. Seria necessário também, por exemplo, elaborar checklists para conferir a aquisição de materiais necessários. E por que isso? Porque, é claro, a gente tem que garantir a segurança dos pacientes, mas a gente também precisa garantir a segurança do profissional que está lá, enfrentando de frente essa pandemia e precisa se proteger e se cuidar para continuar cuidando do outro. A gente precisaria também elaborar planos para a gente conseguir fazer uma educação continuada desses profissionais para que eles consigam fornecer um atendimento de qualidade. Ainda no momento estratégico, é muito importante que a gente utilize de fluxos, né, que são fornecidos pelo próprio Ministério da Saúde, porque tem embasamento científico e serve como uma base muito boa para a gente formular o fluxo que a gente vai fazer no nosso hospital, que vai se adequar para a gente. É muito importante que todos os profissionais da unidade eles conheçam esses fluxos, porque assim a gente consegue direcionar o paciente no caminho certo dentro da rede e a gente consegue minimizar os problemas ocorridos dentro do hospital, como a contaminação dos próprios profissionais, por exemplo. Agora que a gente já fez o levantamento do problema, de quais os pontos que a gente precisaria melhorar ou alcançar para a gente conseguir executar, a gente vai colocar essas metas que foram traçadas em ação. E para isso, a gente precisa fornecer informações para os profissionais da equipe, né, sobre as metas que foram traçadas, formular documentos que vão servir para avaliar se essas metas, se essas ações estão sendo efetivas. A gente precisa ainda verificar quais pontos do nosso plano foram negativos, né? Quais pontos ficaram confusos que a gente precisaria modificar ou melhorar. E quais foram os pontos fortes, os pontos positivos que a gente precisaria fortalecer. Então, agora que a gente já fez o levantamento de quantos leitos a gente precisaria para atender a demanda da população, e agora que a gente já fez o nosso planejamento estratégico, a gente precisa dar um jeito de ampliar os nossos leitos para a gente conseguir atender essa demanda. A gente já tinha um quantitativo de leitos e a gente vai remanejar de forma que a gente consiga atender melhor os casos de Covid. Então, a gente já contava com 10 leitos de UTI, a gente decidiu permanecer com esses 10 leitos. A gente tinha 30 leitos de clínica médica, que a gente também decidiu permanecer, afinal a gente está precisando de 400 leitos para internação hospitalar. A gente contava com 25 leitos de centro cirúrgico. A gente vai permanecer com 8, remanejar 6 para UTI e 11 para internação hospitalar. A gente contava com 5 leitos dia. A gente decidiu redistribuir os 5 leitos para internação hospitalar. A gente tinha 10 leitos de enfermaria de pediatria. A gente permanece com 8 e 2 vão para UTI. 15 leitos eram de maternidade de risco habitual. A gente vai ficar com 10 leitos e vamos disponibilizar 5 para internação hospitalar. Tínhamos 5 leitos para blocos cirúrgicos, né, 5 salas, e 6 leitos de RPA. A gente vai ficar com 3 salas de bloco cirúrgico, vamos redistribuir 2 para UTI, vamos ficar com 2 de RPA e 4 vão para internação hospitalar. Após o remanejamento que a gente realizou, a gente conseguiu disponibilizar 20 leitos para UTI, que era o almejado, porém a gente precisaria de 400 leitos para internação hospitalar, e a gente conseguiu apenas 55. Diante disso, cabe ao gestor do município comunicar ou remanejar esses pacientes para serem atendidos em outras unidades hospitalares. E, se for o caso, pedir verba para construir um local que consiga atender essa demanda, 345 pacientes que ficaram faltando, 345 leitos. Aqui a gente colocou algumas observações. O nosso hospital ele tem uma capacidade de 100 leitos. De pronto atendimento de clínica médica e pediatria, a gente contava com um atendimento médio de 70 pacientes por dia. Só que atualmente a gente tem 2.000 casos confirmados de Covid-19. Por isso foi feito o remanejamento para que a gente consiga atender essa demanda. Após levantar o quantitativo de pacientes e de leitos necessários, fazer o planejamento estratégico situacional e remanejar os leitos de acordo com a necessidade, a gente precisa fazer o dimensionamento de pessoal. A gente faz um levantamento dos profissionais de enfermagem necessários que a gente vai precisar para atender essa demanda. A gente tinha então 400, a gente tem então uma demanda de 400 leitos. A gente já tinha 30 e a gente conseguiu mais 25, ficando com um total de 55 no final. Desse total, que é 55,
40% vão ser pacientes que precisam de cuidados mínimos e 60% vão ser pacientes que precisam de cuidados intermediários. Então, a gente tem 22 pacientes cuidados mínimos e 33 pacientes cuidados intermediários. Lembrando que, como a gente não conseguiu todos os leitos, a decisão tomada é que o gestor do município tem que intervir ou remanejando esses pacientes ou conseguindo verba para construir um local que consiga atendê-los da melhor forma possível. Com a demanda de 22 pacientes cuidados mínimos e 33 pacientes cuidados intermediários, a gente fez o dimensionamento pessoal. Aqui nesse slide a gente tem a conta, que foi realizada para a gente conseguir alcançar o quantitativo de profissionais necessário para atender cada uma das duas demandas. Então, para cuidados mínimos, a gente tinha 22 pacientes para serem atendidos e a gente vai precisar de 8 enfermeiros e 16 técnicos para conseguir suprir essa demanda. Já nos cuidados intermediários, a gente chegou num percentual de 17 enfermeiros e 36 técnicos. Lembrando que nas duas contas, tanto para cuidado mínimo quanto para cuidado intermediário, a gente não colocou o quantitativo de pacientes para alta dependência, semi-intensivo e intensivo, porque a conta aqui é somente dos pacientes cuidados mínimos e cuidados intermediários. Agora, a gente vai demonstrar a escala de pessoal de enfermagem que a gente formulou após fazer o dimensionamento de pessoal e levantar quantos profissionais de saúde, de enfermagem, a gente precisaria para atender a demanda. Eu vou demonstrar essa tabela pelo Excel porque ela ficou muito grande para a gente anexar aqui. Então, pessoal, como eu disse, eu vou demonstrar nossa escala aqui pelo Excel, porque lá no PowerPoint ficaria muito pequeno, porque ela é grande. A gente fez aqui a escala de cuidados mínimos e a escala de cuidados intermediários. E a gente levou em conta o dimensionamento de pessoal que a gente fez, que eu apresentei lá no PowerPoint. Na escala de cuidados mínimos, a gente fez 4 escalas. A de técnico diurno, técnico noturno, enfermeiro diurno e enfermeiro noturno. Lembrando que a gente tinha 22 leitos para atender. Eu vou mostrar aqui uma visão geral, da escala dos cuidados mínimos. São 4 escalas, então, para o mês inteiro, até o dia 30. E aí, o que acontece? O horário de trabalho vai ser de 12 por 36. Então, o profissional vai trabalhar 12 horas e folgar 36 horas. A gente tinha 16 técnicos, então a gente optou por dividi-los em 4 equipes, sendo que 4 equipes a gente ficou então com 2 equipes para o turno diurno, 2 equipes para o turno noturno. E a gente optou por dar férias para um profissional do turno diurno. Dessa forma, a equipe não fica desfalcada, com um profissional só de férias. E aí, o que a gente fez? Fazendo a conta, de acordo com a RDC 543 de 2017, a gente está com uma demanda ok, porque para cuidados mínimos, a gente precisaria de um técnico responsável por até 9 pacientes. E nessa nossa divisão, a gente ficou com um técnico para aproximadamente 7 pacientes, o que atende. No final do mês, todos os técnicos realizaram 180 horas semanais. Então, eles não ficaram com nenhum saldo pendente. Não ficaram devendo nenhum saldo. A escala noturna seguiu o mesmo padrão, 12 por 36, de 19 a 7. Nenhum profissional está de férias, a gente tem aqui 2 equipes para a gente escalar. Então, cada dia, uma equipe vai estar trabalhando. Eles ficam com 180 horas no final do mês e também não ficam devendo horas. Já para a escala de enfermagem, a gente achou um pouco mais complicado de fazer. A gente tinha 8 profissionais para conseguir atender 22 pacientes. E aí, a gente optou por fazer de uma forma diferente. A gente decidiu deixar 3 profissionais de enfermagem durante o dia e 5 profissionais de enfermagem durante a noite, enfermeiros. E aí, durante o dia, a gente colocou da seguinte forma: um profissional de 7 às 1, um profissional de 1 às 7 e um profissional de 12 horas. Porque aí, sempre que um profissional do período da manhã ou da tarde estiver de folga, a gente tem o profissional plantonista de 12 horas para cobrir essa folga. Não é o essencial, porque a gente ficou com apenas um enfermeiro por turno em alguns plantões, mas foi necessário para a gente conseguir atender a demanda que a gente tinha. E dessa forma, o plantão nunca vai ficar sem enfermeira. Aí a gente ficou com 5 profissionais à noite e a gente dividiu esses 5 profissionais em 3 equipes. E aí, o que a gente fez?
A gente separou eles em uma escala de 12 por 60. Dessa forma, uma equipe vai hoje e vai folgar 2 dias na semana. E assim a gente não tem um desfalque, porque sempre vai ter uma equipe disponível. Só que aí, como a gente só tinha 5 profissionais, um profissional vai trabalhar num plantão sozinho, com 22 pacientes. A gente vai ter um enfermeiro lá responsável pela equipe. Porém, para não ficar sobrecarregado, no mês seguinte a gente faria a rotatividade dessa escala e outro profissional que estaria trabalhando sozinho. Não seria sempre o mesmo profissional a trabalhar sozinho. A gente fez também a escala de cuidados intermediários da mesma forma, de técnico diurno noturno, de enfermeiro diurno noturno. A gente tem que atender uma demanda de 33 pacientes e depois de fazer o dimensionamento, a gente ficou com um percentual de 36 técnicos. A gente distribuiu eles em 4 equipes de 9, sendo 2 para o turno diurno e 2 para o turno noturno. E aí, a gente optou por dar folga para um funcionário de cada equipe. Então, a gente ficou com 8 funcionários em cada plantão. Atendeu totalmente, né, o que a gente precisava, já que a gente tinha 33 pacientes. E esses profissionais, eles fazem plantão de 12 por 36, tanto os diurnos quanto o noturno. E aí, a de enfermagem, a gente fez um pouquinho diferente. Os enfermeiros diurnos, a gente tinha 17 profissionais de enfermagem para atender esses 33 pacientes. E aí, a gente colocou 8 profissionais no turno diurno e 9 no turno noturno. Os profissionais do turno diurno trabalhavam em plantão de 6 horas, sendo que aí eles tinham 2 folgas semanais. E a gente tomou o cuidado de sempre ter 3 ou 2 profissionais por plantão, para que o paciente tivesse esse cuidado. E aí, o turno noturno, a gente fez plantão de 12 por 60. E aí, dessa forma, a gente dividiu eles em 3 equipes e em cada plantão a gente tinha 3 profissionais também. Aqui embaixo está a legenda: PD plantão diurno, PN plantão noturno, FE de férias, X de folga. E aqui é o sábado, domingo e mais para frente na escala a gente colocou a justificativa para a formulação de cada uma dessas escalas. E é isso. Vou apresentar para vocês o fluxo de atendimento da unidade. O fluxo é baseado nas orientações do Ministério da Saúde para que a gente consiga fazer as orientações necessárias para fazer a vigilância dos casos. A gente precisa atender a demanda espontânea, que é de extrema importância que seja atendido, e os pacientes de Covid-19. Primeiramente, os pacientes que chegam na unidade que não apresentam sintoma gripal, mas que é de importância que seja atendido, vai ser atendido conforme fluxo. Então, por exemplo, imunização, pacientes diabéticos, hipertensos, puericultura, são atendimentos essenciais que não podem ser cancelados e por isso a gente precisa viabilizar o atendimento desses pacientes também. A gente tem algumas medidas de precaução que são recomendadas pelo Ministério da Saúde para viabilizar a segurança do profissional. Dentre essas medidas está a sequência correta para a paramentação de EPI, sendo que ela é higienizar as mãos, colocar o gorro, colocar o avental, colocar a máscara cirúrgica e, se for realizar algum procedimento que gere aerosol, usar N95, colocar o óculos de proteção individual, né, ou protetor facial. E, por fim, colocar as luvas de procedimentos não estéreis. Em procedimentos em que as técnicas precisam ser assépticas, deve-se usar as luvas estéreis. O Ministério da Saúde recomenda também a sequência correta para a desparamentação desses EPIs. Nessa desparamentação, o profissional precisaria retirar as luvas, retirar o avental, tocando apenas na parte interna dele, higienizar as mãos, retirar os óculos, retirar a máscara sem tocar na parte frontal dela, retirar o gorro e, por fim, higienizar as mãos mais uma vez. Agora eu vou apresentar também as recomendações para identificar os casos suspeitos de Covid. Para isso, a gente precisaria identificar casos suspeitos de síndrome gripal e de Covid-19, tomar as medidas cabíveis para evitar o contágio na UBS, estratificar esses casos de acordo com a gravidade da síndrome gripal. Casos leves, fazer o manejo terapêutico e o isolamento social em casa por 14 dias. Em casos graves, fazer a estabilização e o encaminhamento do paciente para serviços de urgência e emergência em hospitais. Fazer a notificação imediata para casos graves ou leves. Fazer o monitoramento clínico desses pacientes e tomar as medidas de prevenção comunitária e apoio e vigilância ativa desses pacientes. Bom, pessoal,
A gente conclui com esse trabalho que ele foi um trabalho bem denso de fazer, um trabalho difícil, que a gente pôde perceber que a gestão de enfermagem ela tem um papel fundamental e participativo durante todo o processo. A gente identificou que é muito importante fazer o dimensionamento de pessoal, fazer um planejamento estratégico para que você consiga traçar metas para viabilizar e facilitar o atendimento. A gente identificou que é muito importante fazer uma escala bem feita, onde a gente consiga ter profissionais para atender a demanda, e é também muito difícil, porque quando a gente faz o dimensionamento, a gente percebe que às vezes aquela demanda que a gente conseguiu, né, aqueles profissionais que a gente conseguiu, não vai atender o quantitativo que a gente precisava. Então a gente tem que se virar nos 30, né, como diz o ditado popular, para conseguir atender os pacientes da melhor forma possível, sem sobrecarregar demais os profissionais, o que é uma coisa difícil. Por fim, o trabalho ele foi muito importante para o nosso crescimento, com certeza. E é isso. Eu agradeço pela atenção de vocês. Tenham um bom dia. Aqui estão as nossas referências. Mais uma vez eu agradeço pela atenção. E é isso. Muito obrigada.